assustadora essa ação da Polícia Federal lá em Bauru, tá? Prenderam um cara que é suspeito de integrar o Estado Islâmico e estava preparando um atentado à bomba no Brasil. O cara estava montando um colete de bomba, né, um colete suicida, para atacar em algum show na região de Bauru. Olha que coisa absurda esse tipo de coisa, né? É o que eu falo para vocês. O pessoal fica achando que essas guerras estão muito longe aqui do Brasil. Não, porque a Ucrânia é lá longe, Israel é lá longe, a gente não tem nada a ver com isso. Não, meu amigo, isso está aqui no Brasil também, principalmente esses grupos terroristas aí financiados pelo Hezbollah, pela Guarda Revolucionária Islâmica do Irã, esses grupos radicais islamitas, realmente isso é preocupante pra caramba aqui no Brasil, né? Eles atuam aqui no Brasil principalmente na área de financiamento, de levantar dinheiro para financiar essas ações lá no Oriente Médio, e também para atentados por aqui. É importante lembrar que um desses grupos é que fez o atentado lá em Buenos Aires, foi em 85 ou 90, que matou um monte de gente lá, realmente uma coisa extremamente trágica, né? Eles fazem atentados, eles podem matar um monte de gente, né? Vamos entender esse caso aqui. Felizmente, esse cara foi identificado e foi preso pela polícia, mas pode ter outros, tá? Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso e essas notícias foram sugeridas por Bauruzinho, Sombra Apareça e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui a notícia, olha só. Um homem foi preso em Bauru em uma operação que ele é acusado de integrar o Estado Islâmico e preparar um atentado à bomba no Brasil. A Polícia Federal prendeu ontem, né, quinta-feira, dia 29, em Bauru, no interior de São Paulo, um homem suspeito de integrar o Estado Islâmico. O Estado Islâmico, para quem não sabe, é uma organização terrorista que se desdobrou da Al-Qaeda, né? A Al-Qaeda é a organização que fez o ataque lá das Torres Gêmeas, lá no dia 11 de setembro, lá nos Estados Unidos, né? Muito triste aquele ataque, e fez vários outros ataques terroristas no mundo, fez ataque terrorista na França, na Inglaterra, né? Aí ao longo da década de 2000 até 2010 e coisa e tal. Se não me engano, na Inglaterra foi em 2007, coisa e tal. O fato é que a Al-Qaeda foi caçada pelos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos invadiram o Afeganistão, depois invadiram o Iraque, justamente para caçar a Al-Qaeda, e de fato a Al-Qaeda meio que sumiu completamente, sobrou muito pouca coisa da Al-Qaeda. Só que os terroristas que estavam lá acabaram organizando outros grupos, né? Então, por exemplo, um dos grupos que surgiu a partir da Al-Qaeda foi o grupo ISIS, né, que é o Estado Islâmico, né? E qual que é a característica do ISIS? A característica do ISIS é que eles começaram a usar muito rede social para recrutar o pessoal no Ocidente. Então, eu não sei qual é o caso dessa pessoa aqui que foi presa. Eles não dão informação, não disseram quem foi o nome da pessoa, se era brasileiro, se era estrangeiro que veio para cá, não dá para saber o que é. Mas é muito comum eles pegarem pessoas do próprio país. Então, por exemplo, o pessoal que fez os atentados lá na Inglaterra não foram islâmicos que foram para a Inglaterra, ou que foram para a França. Não, foram pessoas da Inglaterra e da França que foram radicalizadas pela internet, né, que começam a participar desses grupos, eu não sei o que lá, e tipicamente esquerdista, meio com a cabeça com a doença mental, né, do esquerdismo, e aí acaba caindo no papo desse pessoal e fazendo esse tipo de absurdo, né? De novo, a gente não sabe o que aconteceu aqui no Brasil, a gente não tem informação, mas eles são muito bons nisso, tá? É impressionante como é que teve muito caso lá na Europa de meninas que decidiram ir para o Estado Islâmico para ajudar a revolução, acabaram virando escravas sexuais. O pessoal lá, teve um caso de uma menina que recentemente foi resgatada e coisa tal, desesperada com o negócio. Imagina o problema com a mãe, né? As famílias dessas pessoas, realmente uma coisa trágica isso, né? Mas enfim, o fato é que o Estado Islâmico ele tem essa característica de usar muito bem a internet, de fazer recrutamento pela internet muito bem em fóruns e coisa e tal. E é lógico, é um absurdo esse tipo de coisa, tomem cuidado com isso, não caiam nesse papo, né? E o papo deles, eu adianto, tá? É o papo antissistema também, tá? Eles falam que não, que temos que destruir essas coisas que estão. Eles conquistam as pessoas por ser antissistema, anti-imperialista americano, anticapitalista e coisa e tal. Conquistam as pessoas por isso. Aí depois que eles vão introduzir a questão da religião, porque eles sabem que se falarem religião de cara, o pessoal já pula fora, já percebe que é coisa islâmica, não quero. Eles só botam a parte do islamismo mais adiante. Primeiro eles começam com um papo antissistema, anti-americanismo, anti-imperialismo, esse tipo de coisa. Tomem cuidado aí, né? Enfim, e de novo, eu não sei o caso desse cara aqui, mas pode ter sido exatamente isso. Um rapaz lá de Bauru que foi convencido por eles a fazer esse tipo de coisa, né? E aparentemente ele estava montando mesmo um colete explosivo aqui, um monte de encomendas que ele fez lá, que supostamente seriam para a construção desse colete, né?
Infelizmente não é uma coisa muito complicada de fazer uma bomba desse tipo para fazer um atentado suicida e coisa e tal. E é uma coisa muito trágica, a pessoa morre, né, no atentado suicida, né, mas muita gente está justamente tão fundo nesse propósito, está tão pessimista com o mundo que acha que a solução são as 72 virgens que teria no céu lá, esse papo lá que o pessoal inventa lá, e no final das contas, felizmente nesse caso ele acabou preso, acabou não concluindo a coisa. Por ele também, mas principalmente pelas outras vítimas inocentes que estariam nisso, né? Então aqui, o segundo dia da reportagem aqui, ó, a identidade do preso não foi divulgada, a PF apreendeu com ele itens que seriam usados para a produção de explosivos. De acordo com as investigações, o homem era monitorado desde o ano passado e tinha um comportamento considerado radicalizado. Ele teria a intenção de fazer um atentado em algum evento público, provavelmente em Bauru. A operação contou com a ajuda do FBI e a Polícia Federal dos Estados Unidos. Os americanos enviaram à PF brasileira as informações sobre o suspeito, ou seja, quem apontou que o cara estava radicalizado foi lá dos Estados Unidos. Olha que coisa, né? Mas beleza, a PF agiu e conseguiu pegar o cara e coisa e tal. E as suspeitas são que o investigado se preparava para a montagem de um colete com explosivos que pretendia se suicidar. E isso já seria ruim, mas pior ainda é fazer isso com outras pessoas, causando vítimas próximas, né? Foram cumpridos mandados de prisão temporária, busca e apreensão, quebra de sigilo telemático, acesso a dados eletrônicos, etc, etc. A PF afirmou em nota que as investigações procedem com o objetivo de aprofundar a apuração dos fatos, bem como prevenir a ocorrência de atos que atentem contra a segurança pública e a ordem social, porque evidentemente existe o risco de, se eles estavam fazendo isso com esse cara aqui, podem haver outras pessoas no Brasil também com esse mesmo planejamento, com essa mesma intenção. Então é importante realmente a polícia se aprofundar nessa história, né? Aqui no Brasil a gente tem um problema muito sério, que é justamente o fato de que a esquerda normaliza esse tipo de situação ao elogiar o Hamas, ao fazer manifestações na Paulista elogiando o Hamas, o Hezbollah. Não, que o Hamas são guerreiros da liberdade, estão lutando pelo povo palestino. Não, o Hamas é um grupo terrorista que oprime o próprio povo palestino, tá? O povo palestino não gosta do Hamas. 70% dos palestinos preferiam ter identidade de Israel, ter nacionalidade israelense, do que ter nacionalidade palestina como tem. Por motivos óbvios, né? Tem emprego, tem riqueza, tem estabilidade. Lá na Palestina, lá na faixa de Gaza, o Hamas oprime a população, mata um monte de gente, inclusive nessa guerra, muitos palestinos foram mortos pelo próprio Hamas por suspeitas de colaborar com Israel e coisa e tal. É um absurdo esse tipo de coisa. Não há defesa para grupos terroristas como os palestinos ali, como o Hamas. Não, os palestinos, em sua maior parte, não são terroristas, né? Mas o Hamas, infelizmente, é. O Hezbollah, da mesma forma, os libaneses, via de regra, não são terroristas, mas o pessoal do Hezbollah certamente é, né? E aí você vê um monte de gente aqui no Brasil, principalmente na esquerda, mas não exclusivamente, tá? Tem gente na direita também com papo de anti-israelense, contra o Estado de Israel, contra judeus, eu não sei o que lá. Infelizmente, não sei de onde é que surgem esses pessoal, mas surge. E, infelizmente, você tem esse papo aqui no Brasil que acaba normalizando esse tipo de comportamento. Terrorismo não resolve absolutamente nada em lugar nenhum, não tem nada disso no Corão, não tem nada disso na religião muçulmana. Esse papo de que tem 72 virgens no céu, isso daí foi inventado por esses grupos terroristas exatamente para convencer otário a se matar, né? Aqui, tem mais informações aqui, mas não tem nada que acrescente muito aqui no Metrópolis. Com o apoio do FBI, a PF prendeu o homem que estava planejando um atentado terrorista. Felizmente não conseguiu, dessa vez espero que esteja atento para outros casos, né? E também tem aqui da Gazeta do Povo, mas também não acrescenta muita informação. Aqui eles falam um pouco mais sobre o Estado Islâmico, explicando que eles têm uma interpretação radical do Corão, né, do livro sagrado dos muçulmanos, e que eles chegaram, em determinado momento, a dominar uma parte do Iraque, uma parte da Síria. Eles chegaram a ter uma força considerável, né? Mas aí os Estados Unidos se uniram ali com a OTAN e conseguiram eliminar eles todos ali no Iraque. Então, o Estado Islâmico hoje em dia não tem mais uma representatividade muito grande, porém continua com capacidade de fazer atentados terroristas aí em vários lugares. Infelizmente, continua esse tipo de coisa, né? E a notícia boa é que a situação pode se resolver muito em breve com a ação americana no Irã, né? O Irã é o grande patrocinador desses terroristas todos no mundo nesse momento. A maior parte do financiamento é através do Irã. Não é a única, tá? Você tem também muitas ONGs aqui no Ocidente, muitos grupos ligados à esquerda que fazem coleta de informações, de fundos, coleta de fundos para ajudar a
causa palestina, entre aspas, que na verdade esse dinheiro acaba sendo usado para atentados terroristas, para compra de explosivos, para esse tipo de coisa. Mas com o Irã sendo tirado da jogada, eu acredito que isso já tende a diminuir, né? O Irã e a Rússia, que faz toda essa propaganda também pró-Palestina contra Israel, a Rússia também perdendo a guerra da Ucrânia, a situação tende a melhorar no resto do mundo com relação a esses grupos terroristas, ou seja, esses grupos tendem a perder força, né? Aqui no Brasil é importante notar também que além de você ter o caso de ataques terroristas por aqui, que sim, na América Latina já teve esse tipo de situação, você tem também muitas iniciativas do Hezbollah e do Hamas aqui para coleta de dinheiro, né? Fazer vaquinha e coisa e tal, para mandar dinheiro para esse pessoal. Tomem cuidado com isso, não ajudem terroristas de forma nenhuma. Eles têm também muitos negócios que eles colocam aqui, negócios que em princípio são legítimos, mas que acabam sendo usados para fortalecer essas organizações terroristas, né? Na Venezuela, parece que o Hezbollah tem também uma força muito grande, estava usando muito o regime da Venezuela para poder fazer dinheiro lá para os terroristas e, de certa forma, ajudar também o Maduro a se manter no poder, né? Aqui no Brasil, não dá para descartar a mesma coisa. Esse pessoal tem essa capacidade de matar gente, de fazer atentado, de fazer atentado terrorista, e é uma coisa útil para políticos de esquerda no mundo todo, né? Aqui o pessoal fez o L lá em 2022, jogou a gente na mão desse pessoal aí que é amante de terrorista. Eu espero que não tenha nenhum desdobramento esse tipo de coisa e que isso enfraqueça muito em breve com as ações americanas lá no Irã. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.